Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. O vídeo de hoje trocar uma ideia sobre a Rizag, o Fiagro aí da Risa. É mais um mês que a gente está acompanhando esse fundo e vamos ver como é que ele tá e tudo, né? Dá uma olhada boa aqui nesse, nesse produto, né? Lembrando, galera, só para diferenciar as coisas aqui, isso aqui é Fiagro e o Risa Terrax é fundo imobiliário. Qual que é a grande diferença dos dois, né? E o que torna até o Terrax muito mais tranquilo do que esse fundo. Esse fundo, galera, ele investe em CRA. Então, todo o dinheiro dele está aplicado em CRAs dos mais variados. Né? Beleza, tudo bem, né? Se tiver um problema, o que esse fundo vai ter que fazer? Ele vai ter que entrar todo o processo de execução e tal, toda a parte da morosidade de uma execução de uma garantia, né? Então, esse é o primeiro ponto. O Risa Terrax, como é que ele funciona? No Terrax, a garantia já está executada, digamos assim, porque nesse fundo ele compra o CRA que o produtor ou empresa emitiu e fica recebendo os juros e a amortização. No Risa Terrax, o que o fundo faz? Ele compra a terra do produtor. Então, a terra já é do fundo. Então, não tem essa coisa de ter que executar, já está lá. Se der problema, se o cara deixar de pagar, etc, 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 ação de despejo, manda o cara embora e arrenda a fazenda para outro. E aí, como é que funciona a mecânica nesse fundo aqui? Nesse fundo aqui, ele dá um empréstimo para o produtor de 100 milhões e garantia a fazenda avaliada em 200 milhões, né? Uma LTV de 50%. Beleza, legal. Né? E no Terrax, como é que funciona? A fazenda vale 100, né? A fazenda vale 100, o fundo compra essa fazenda por 50, empresta essa fazenda por 50, né? O empréstimo é de 50, ou se a fazenda vale 200, ele vai pagar 100 nela. Então ele compra a fazenda mais barata e o produtor fica recomprando. Mesma coisa, cara, é uma estrutura de dívida maquiada como um fundo, digamos, de tijolo, mas não é fundo de dívida. Os dois fundos são dois fundos de dívida. Claro que o Terrax tem algumas estratégias que ele compra a fazenda diretamente e tal, não sei o quê, mas o grosso do fundo são os arrendamentos. Então tem essa diferença aí. Os dois produtos. Eu gosto mais do Terrax. Eu acho que o Terrax ele é mais tranquilo. E eu vejo que tem na minha visão, assim, pelo menos, no Terrax, o produtor tem mais motivação para recomprar a fazenda do que nesse caso. Porque nesse caso, esse fundo, o cara entra em campo judicial, aí ele, enfim, tem todo o processo, ele tem toda a justiça, tá, digamos, do lado dele para enrolar o processo. Claro que a gente sabe que CRA é extra concursal, não entra em campo judicial e tal, mas, enfim, tem mais dispositivos jurídicos que ele consegue usar. Lá no outro caso, não, a terra já está no nome do fundo. Então toda essa parte, já pulamos essa etapa. Vai só direto para a ação de despejo. E aí já é outra história. Então, eu vejo que esse fundo é um pouco mais puxado, né? Até a taxa dele, CDI mais 5, né? O Visa Terrax é um prefixado ali próximo de 12. Então é outra pegada. A gente vê aí, patrimonial 9,48, a cota mercado está abaixo disso, 87 mil cotistas. É um fundo 100% indexado ao CDI. E a cota aí negociada abaixo dos R$ 9. Esse fundo, galera, tem motivo dele estar tão barato. Por mais que ele não teve nenhum problema, tão barato, sim, tá barato, mas ele não teve nenhum problema. Só que ele tem uma concentração grande de soja e milho, que são dois setores que estão sofrendo um pouco mais aí, né? Ele até fala um pouco de como é que tá e tal, sem grandes novidades, galera. Tanto na soja quanto no milho. O fundo segue aí no cotista. Algodão, que durante essa queda foi uma dorzinha de cabeça, mas passou de boa, né? O algodão não tem muita preocupação. Aqui em março gerou 10 centavos, pagou 11, né? Distribuiu um pouquinho mais, no ano também distribuiu 1 centavo a mais, nada a preocupar. Aqui como é que tá a alocação do fundo, então a gente vê, né? Ele já foi um pouco mais puxado no passado, ele pegou tá com o spread um pouco mais baixo, ele está com uma pequena alavancagem hoje, o fundo operando uma pequena alavancagem, nada muito absurdo, e fundo CDI pode alavancar sem maiores problemas, né? Posicionamento 100% CDI, e é o que eu falei de soja e milho, que são os dois setores que estão um pouco mais puxados. Um ponto desse fundo que ajuda bastante é que é tudo aliação fiduciária de terras, né? O grosso do fundo tá nisso, então mitiga um pouco o risco do cara
dar um calote e tal, porque ele vai perder a terra dele. Claro, vai ter um todo o processo de execução, mas para mim é o melhor tipo de garantia, que é terra. Qual que é o risco da garantia de terra? É no momento que você faz a dívida, cria o CRA lá atrás, estrutura o CRA lá atrás, você avaliar isso, essa terra de forma errônea. Aí você pode se ferrar, mas não é o caso aqui, a gestora entende do assunto, mas é um dos maiores riscos desse lance de terras, porque tá muito ligado ao preço do que está sendo produzido lá e tal, e aí às vezes o cara pode dar uma inflada e na hora de vender fica apertado. Claro que isso teria que ser um erro meio grotesco, mas a gente vem acompanhando, né, galera? Tem muito fiagro aí, tem muito fiagro com problema, então a gente está acompanhando essas execuções para ver como é que vai ser. Vai ser legal acompanhar para a gente ter uma ideia. Aqui, ele comenta que apesar dos desafios climáticos, o produtor do fundo não teve nenhum problema, tá tudo certo, ninguém deixou de pagar nada. No mês de março ele fez várias alocações aí, a gente vê aqui elas. Tem um pipeline de 40 milhões de reais, as duas operações devem ser liquidadas em breve. E a carteira dele, cara, a carteira dele que é puxada, tem concentrações altas aqui, né? Essas duas aqui são as principais, 20%, 17%. Aí depois a de 9 aqui também. Então, assim, tem algumas concentrações puxadas que se dá problema, meu amigo, é foda, né? A gente viu lá no VCRA, tipo assim, deu um problema, não dá. Beleza, tá, né? Segue o baile, né? Deu o segundo, deu o terceiro, deu o quarto, deu o que? Está com 5 já. Enfim, já perdeu quase metade do fundo. Então tem que tomar cuidado com a concentração, porque aqui é 20%. Se essa for pro saco, já é 20% do fundo que vai pro saco. Assim, ó. Instantâneo, igual no GCRA, GCRA é a mesma coisa. 3 problemas levaram 30% do PL. Então tem que tomar cuidado aí. Tem que ser bem pulverizadinho para evitar. Mas isso está no preço da cota e tal, todos esses riscos, e aí cabe a você definir se você acha que está no preço bom, se não está no preço bom, se você quer mexer com um fundo que tem uma ligação grande com soja e milho, se você não quer mexer, isso aí, cara, quem vai decidir é você, não sou eu, né? E é isso aí, beleza? Então valeu, tamo junto, até a próxima, fui!